Muito bem, 9h32. Aqui na capital paulista faz 21 graus e o dia está ensolarado. Estamos de volta então com informações aqui do Legislativo Paulista para falar que a secretária estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas, a Marília Marton, esteve na Assembleia Legislativa para prestar contas da pasta, viu, Mari? É isso, ela esteve aqui na casa ontem, né, Arthur? Os deputados e deputadas, então, apontaram algumas ações que julgaram ser essenciais para a pasta, como, por exemplo, investimentos culturais nas cidades do interior paulista, o aumento do orçamento e também a transparência na aplicação desses recursos. Em 2023, o orçamento do estado de São Paulo para a cultura é de 1,2 bilhões de reais. Atentos, os deputados acompanharam a prestação de contas desses recursos apresentada pela secretária estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton. Falar sobre cultura é sempre muito empolgante, mas mais do que falar, a gente precisa trazer resultados. Eu acho que é isso que os deputados esperam de nós. A gente começa aí 6 meses, né, esses primeiros 6 meses de secretaria, fazendo um acerto de política dentro da secretaria e agora começa o segundo semestre lançando programas que eu quero trazer para que eles possam acompanhar e, enfim, divulgar, porque também não adianta, por isso, inclusive, a imprensa aqui é sempre muito importante, porque não adianta eu fazer para mim, tem que fazer para as pessoas, porque no final das contas é para elas tudo isso. O investimento no setor equivale a 0,39% da peça orçamentária deste ano. Os integrantes da Comissão de Educação e Cultura demonstraram interesse em aumentar esse valor. Educação e cultura têm que caminhar juntas, né? Porque quando nós tratamos de cultura, nós tratamos da identidade, né, de um povo, da identidade de uma nação, né? E quanto mais nós nos aprofundamos na nossa identidade, mais a nossa soberania, né, ela se estabelece. Então, eu acho que foi bastante proveitosa a vinda dela aqui, mas não respondeu o porquê que o governo não investe, né, mais pesadamente na cultura. Então, isso para mim ficou a desejar sob esse ponto de vista. Uma das principais vias de fomento à cultura no território paulista são as leis de incentivo e os editais promovidos pela Secretaria Estadual. O PROAC, Programa de Ação Cultural, por exemplo, é referência nacional e neste ano já contemplou 1.116 projetos. A gente tem 2 PROACs, né? O PROAC Editais e o PROAC CMS. O PROAC Editais é recurso direto que a gente faz através de editais, obedecendo a Lei 8666, que é a lei de licitações na modalidade prêmios. A partir disso, a gente lança um edital de uma linha, então, às vezes, na área de teatro, alguns editais na área de fomento audiovisual, alguns de circo, e cada linha a gente libera um valor e que os artistas de todo o estado de São Paulo, eles recebem um recurso para executar aquele plano que eles apresentaram. Além de esclarecer sobre as ações em desenvolvimento, a secretária de Cultura saiu da Assembleia Legislativa com algumas reivindicações dos deputados, entre elas a presença de conteúdos artísticos nas escolas estaduais, promoção da cultura do interior e transparência na aplicação da Lei Federal Paulo Gustavo. E a secretária de Cultura, então, Economia e Indústrias Criativas conversou um pouquinho, então, mais com a nossa equipe de reportagem após o encontro com deputados e deputadas aqui da Assembleia. Confira. Hoje a Secretaria da Cultura é a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Quando a gente inclui a palavra indústria, a gente está falando exatamente sobre essa questão da cadeia produtiva. Nós passamos por um processo de pandemia em que muitos profissionais ficaram, a cultura foi a primeira a fechar, a última a voltar e, portanto, muitos profissionais ficaram sem os seus empregos. A gente olha muito quando a gente está aqui na câmera me vendo o jornalista e pouco a gente conhece sobre o Rodriguinho, o Pikachu, que são aqueles que estão aqui, de trás da câmera e eles fazem parte dessa indústria criativa. E quando a gente passou pela pandemia e percebeu o quanto essas pessoas são importantes e elas precisam também ter luz, a Secretaria passa a dar importância nessa construção de olhar para essa cadeia produtiva e como a gente pode não só valorizar, mas formar essa cadeia para poder fazer mais produções. E aí, obviamente, entra o interior. O nosso interior tem muitas produções. Eventualmente, ele
deixa de produzir porque ele não tem profissionais, exatamente esses que estão por trás das câmeras, que são os backstages que a gente chama. Então é importante que a gente tenha um trabalho entre a difusão e a formação de forma muito una, para que a gente possa realmente formar profissionais e assim induzir mais o mercado, para que o mercado cultural possa acontecer e as pessoas terem acesso à cultura. As pessoas também estão carentes de cultura e têm fome de cultura.